Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2Be e bem-vindos ao curso de WooCommerce. Na aula de hoje eu vou ensinar para você como personalizar a página inicial da sua loja. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel da nossa site WordPress. Então já estou aqui com o meu painel aberto. Agora, em seguida, nós vamos acessar as páginas. Para isso, vamos do lado esquerdo, no menu lateral, na opção de páginas. Então, basta clicar. Será então aberto a aba de páginas e aqui vai listar todas as páginas que você tem criado no seu WordPress. Aqui no meu caso, eu estou utilizando o tema Astra e eu importei um template, então a gente vai editar um template do tema Astra. Então, para editar é muito simples. Vamos na opção onde está escrito página principal. Então aqui no meu caso se chama, o título é início, mas o nome pode ser qualquer um. Ele tem como estar página principal e aqui no meu caso ele está com Elementor. Então nós vamos colocar a opção de página inicial e vamos clicar no botão editar com Elementor. Então será aberto a página inicial do nosso site ou nossa loja, dependendo do que você estiver criando, aqui com o Elementor. Nesse vídeo eu vou mostrar apenas a configuração da página inicial, sem o cabeçalho e sem o rodapé. Então eu vou excluir apenas a página inicial, sem contar então com o rodapé. Como eu importei um template, ele já adicionou diversos blocos, então diversas seções, e já estão prontas e a gente simplesmente pode apenas editar e utilizar então no nosso site. Esse template aqui é um template de loja virtual. O que eu vou começar a fazer é traduzir os textos. Então, como eu estou utilizando um template, o template ele já vem com diversos textos, diversos recursos. Então, eu vou começar a personalizar de cima para baixo e também traduzindo os textos. Então, o que eu vou fazer é mexer primeiramente no banner. Aqui esse banner ele tem uma imagem de fundo e no meio tem dois textos com dois botões. Porém, eu estou achando que esse banner está muito grande. Para a gente alterar o tamanho de elementos, como por exemplo o banner, aqui no Elementor nós podemos vir em cima da seção que a gente quer editar. Sempre vai ter três ícones, um símbolo de mais, um símbolo com 4 pontinhos e um símbolo com X. Se a gente criar um símbolo nos 6 pontinhos, ele vai abrir editar seção e aqui a gente pode mexer no layout, no estilo e no avançado. E aqui a gente consegue alterar tudo o que se refere ao layout. E, por exemplo, no estilo eu consigo alterar a cor de fundo, então se eu quiser colocar uma cor eu consigo. Eu posso alterar a imagem, então se você quiser alterar a imagem de banner, você vai alterar nesse campo de imagem. E também é possível colocar como, por exemplo, sobreposição de fundo, que aqui tem uma cor de sobreposição, a cor da borda, divisão de forma, tipografia. Então tem diversas configurações que você pode fazer. E o que eu vou fazer é vir no avançado, e aqui no avançado vai ter a margem e o pending. Aqui você pode ver que no pending está como 15 no superior e 15 no inferior. Isso aqui é o espaçamento. Então aqui está como 15, se eu diminuir, ele vai diminuir o tamanho. E a gente consegue diminuir tanto o superior quanto inferior, ficando então um pouco mais agradável. Então eu vou deixar o banner assim. Se você quiser, você pode alterar a imagem, eu vou editar e deixar essa imagem mesmo, sem alterar. E agora o que eu vou fazer é alterar o texto, então eu vou vir no título. Para alterar, basta você clicar nele. No lado esquerdo vai abrir o menu para a gente poder configurar. E aqui no título a gente consegue simplesmente apagar e digitar o que a gente quiser. Eu vou colocar apenas como site tutorial. E embaixo eu vou editar o próximo texto também, vou clicar e editar ele. E aqui eu utilizei esse texto então como se fosse um subtexto, então o texto principal e o subtexto. Aqui nesse vídeo eu não vou mostrar passo a passo de tudo que tem no Elementor, pois senão o vídeo vai ficar muito grande. O intuito é focar apenas no layout da página inicial, mas o Elementor tem diversas funções que você pode estar mexendo, pode estar personalizando. Porém aqui no canal Host2Be eu tenho diversos outros vídeos que eu mostro como funciona o Elementor, cada bloco e tudo mais. Porém, nesse vídeo eu vou dar um amplo mais geral, senão o vídeo vai ficar muito grande e esse não é o intuito. Então, já alterando os textos, abaixo tem dois botões e a gente pode, se clicar em cima do botão, vai aparecer a configuração do botão e aqui a gente consegue alterar o tipo do botão, consegue alterar o texto. Então, aqui, por exemplo, o texto está como Shop Now, eu vou alterar para Saiba Mais.
Em seguida tem o link e aqui você pode colocar o link de onde você quer redirecionar. Por exemplo, eu vou colocar sitetutorial.com.br/loja para redirecionar para a loja. Em seguida a gente tem um segundo botão, nesse caso esse botão que eu vou fazer é deletar ele. Então só basta clicar em cima e clicar em delete. E prontinho, ele já removeu. E o banner inicial eu vou deixar assim mesmo, algo bem simples. Agora em seguida eu tenho uma outra seção e aqui nessa seção vai ter, por exemplo, as categorias. E aqui tem algumas logos, que seriam as logos de cliente. Então você pode colocar as imagens do tipo de produto que você vende. Então se você vende determinada marca, você pode colocar a logo da marca. Se você vende e tem parceria com algum tipo de empresa, você pode colocar aqui. Mas no meu caso, só vou clicar e vou deletar esse bloco, pois eu não vou usar. Feito isso, agora eu tenho o bloco aqui de baixo, que seria as referentes às categorias. Se eu clicar em cima de cada uma delas, eu vou poder alterar uma caixa da imagem, que aqui vem um título e uma descrição e um botão. E tem imagem de fundo que funciona exatamente nesse mesmo estilo da seção aqui de cima. Porém, se eu clicar, botar o mouse em cima da imagem, vai aparecer um ícone no lado esquerdo superior. Se eu clicar, vai ter a opção de editar coluna e aqui em estilo vai ter a imagem que a gente pode alterar. Então eu vou deixar a mesma imagem e aqui no texto, apenas de exemplo, vou colocar como moda feminina e a descrição eu vou deixar o padrão, que é só um hora em Y. E no botão, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar o botão. Então, ao clicar, eu consigo mudar o alinhamento, eu vou centralizar. E nesse botão eu vou colocar como acessar. Então, aqui vai ser um botão com o título de acessar. Eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Então, aqui, na opção do segundo banner, eu vou colocar como moda masculina. O botão eu também irei centralizar e vou alterar o texto para acessar. O certo seria eu alterar o link para a página dessa categoria de moda masculina, moda feminina, porém como eu não tenho apenas um exemplo, eu vou deixar sem link mesmo, mas aqui você vai colocar o link da página que vai acessar. E o último, eu vou clicar e alterar o título para acessórios e o botão vou fazer a mesma coisa, alterar e alterar o texto. E com isso agora eu já mudei um pouco a configuração do meu banner e o que eu vou fazer é realizar a mesma configuração de espaçamento. Então aqui eu tenho 3 colunas dentro de um grande bloco e eu consigo ver os blocos ao colocar o mouse, sempre vai aparecer o ícone à esquerda se ele for um bloco, se ele for uma coluna. Então eu vou clicar e aqui ele aparece como editar coluna e eu posso alterar, por exemplo, o espaçamento dele. Então aqui ele parece que tem um espaço acima e eu quero remover. Então eu vou vir no superior, aqui na opção de margem, e vou colocar e vou botar negativo. Então, eu botando negativo, eu vou tirar o espaço e eu vou deixar em menos 50 pixels. Então, aqui ele ficou numa dimensão um pouco melhor. E acima desse bloco ainda tem mais uma outra seção que eu consigo vir pelos mesmos ícones que eu mexi no banner antes. Então, eu vou vir em avançado e aqui ele dá como pending 80 pixels, 100 pixels e eu vou diminuir isso também. No momento, eu vou deixar assim. Porém, depois eu vou mover esse bloco para ele ficar mais embaixo. Agora, em seguida, nós vamos ter as configurações dos produtos. E aqui ele vai mostrar os produtos da minha loja, um banner e algumas opções que a minha loja pode oferecer. O que eu irei fazer primeiro é alterar o texto. Então, eu vou clicar e o texto eu vou colocar como, por exemplo, mais vendidos, como se trata de uma loja, eu vou botar, por exemplo, de mais vendidos. Em seguida tem os produtos. Esses produtos, se clicarmos em cima, ele vai aparecer como um short code. Aqui essa visualização ele funciona através de um short code. Como eu estou utilizando apenas o Elementor grátis, o Elementor não dá a função de e-commerce. Então se eu vir nos blocos do Elementor, na opção Pro ele está como bloqueado. E na opção do e-commerce ele também está bloqueado. Então eu preciso ter o Pro para utilizar. Então uma alternativa é usar o shortcode do próprio e-commerce. Porém, para mim editar aqui, eu vou ter que editar tudo no código. Então aqui ele tem um código para mostrar as features dos produtos, o número de colunas 5 e o limite de produtos 10. Então são 5 colunas e 10 produtos, então forma 2 linhas. E eu consigo editar. Por exemplo, eu quero que seja apenas 4 colunas. Então, de vezes C5 é 4, ele redimensiona.
e eu só quero mostrar 4 produtos. Então onde está o limite de 10, vou botar apenas para 4. E aqui ele vai mostrar os produtos mais recentes, porém aqui você no Shortcodes consegue fazer configurações muito mais avançadas. Eu tenho um outro vídeo específico para isso, ensinando como utilizar os Shortcodes aqui no WooCommerce, então basta pesquisar no canal, onde eu tenho um tutorial que eu mostro, aí você consegue adicionar de fato os mais vendidos, adicionados, categoria específica, entre outros. Então eu vou deixar apenas como 4 produtos mesmo. Em seguida eu tenho um banner, porém eu não vou querer utilizar esse banner, ele tem uma imagem, bastante texto, dá para usar legal as informações, porém eu simplesmente vou clicar no xizinho e deletar. Agora, como próximo recurso, eu tenho alguns textos com imagens. Nesse caso, essas imagens seriam ícones, porém elas são imagens enviadas para o WordPress e não o ícone da galeria do próprio WordPress. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar exatamente a mesma coisa, porém eu vou deletar o que já tem aqui, pois eu não vou querer usar, mas eu vou fazer algo bem parecido. Em seguida eu vou remover aqui, então cliquei. E agora o que eu vou fazer aqui onde está os mais vendidos, eu vou clicar em editar seção e alterar também o espaçamento. Então tem superior com 100 pixels, eu vou diminuir para 20 pixels e a mesma coisa inferior eu vou diminuir para 20 pixels. Então assim já fica um espaçamento um pouco melhor. E agora o que eu vou fazer é mudar a ordem do bloco. Eu vou pegar esse bloco onde está os banners e vou colocar embaixo do bloco dos produtos. Para isso, quando eu passar o mouse por cima, vai ficar esses 3 ícones em cima do bloco. E se eu clicar no ícone central e segurar, eu vou conseguir arrastar. Então eu posso descer para minha loja e arrastar. Então ele vai formar essa barra rosa, onde vai ficar, e se eu soltar, ele vai colocar o banner embaixo. E agora com isso ficou logo de cara o banner inicial e depois os produtos. Porém o que eu vou fazer? Ao pulsar o mouse em cima apareceu os ícones e do lado da esquerda vai ter o ícone de mais. Se eu clicar, ele vai deixar adicionar uma nova seção. E para adicionar uma nova seção, nós vamos clicar no ícone de mais. E agora ele vai pedir para selecionar uma estrutura. E tem várias estruturas. O que eu vou selecionar é a estrutura com 4 divisões. Então eu vou clicar e aqui ele vai adicionar 4 divisões. E o que eu vou fazer em cada coluna dessa, então uma divisão são feitas por 4 colunas. E o que eu vou fazer é vir aqui nos objetos do Elementor, vou descer até a opção de geral. E aqui em geral eu vou utilizar a opção de ícone. Então aqui em ícone eu vou clicar e arrastar até dentro da minha seção. E ele vai ficar muito parecido com o que tinha nos outros. Porém dessa vez o ícone ele é do sistema do WordPress, então eu consigo alterar o ícone para como eu preferir. Então aqui no ícone eu consigo editar o ícone, o título e a descrição. Então eu vou colocar como, por exemplo, o texto do título como pague pelo Pix e a descrição ganhe 5% off em pagamentos via Pix. E feito isso eu consigo alterar o ícone. Se eu clicar no ícone, ele vai me dar uma biblioteca cheia de ícones que a gente pode estar escolhendo. E você pode utilizar o ícone que preferir dessa biblioteca. O que eu vou fazer é vir aqui na barra de pesquisa e vou colocar a palavra, por exemplo, como money, que é dinheiro em inglês. E que ele vai dar algumas opções de ícone e eu vou selecionar uma delas. Então eu vou selecionar, ao clicar nele vindo ao lado da direita, inserir, ele vai selecionar então esse ícone e eu consigo alterar a configuração da opção do estilo. Eu consigo configurar esta opção do box, então como é que eu quero que ele fique. A divisão do ícone com texto, consigo mexer no alinhamento do ícone, eu consigo alterar, por exemplo, o tamanho do ícone e o espaçamento. Consigo alterar a cor do ícone, então se eu quiser colocar o ícone de outra cor eu posso. Então vou deixar a cor como preto mesmo. Consigo alterar o tamanho, então se eu quiser eu consigo colocar o ícone maior. Consigo colocar o ícone menor. E também consigo rotacionar o ícone se eu desejar. Em seguida tem o conteúdo, que eu também consigo estar alterando o espaçamento do conteúdo, alterar a cor, o tipo da letra, traçado, a sombra, a descrição eu consigo também alterar a cor, tipografia e a sombra. Então aqui eu consigo alterar diversos elementos. E com isso então eu já fiz o primeiro modelo, então aqui eu vou utilizar esse mesmo modelo para os outros 4 blocos. E para fazer isso eu vou vir então no ícone que eu quero, no direito vai ter
um botãozinho com ápice. Se eu clicar no lado da direita, com o botão direito ele vai abrir um menu, e aqui nesse menu tem uma opção chamada duplicar. Então eu posso clicar e ele vai duplicar esse meu elemento, e nesse elemento o que eu vou fazer é clicar e arrastar e mover para o lado. E assim eu vou utilizar as mesmas configurações do elemento 1 no elemento 2, e eu só simplesmente vou alterar o ícone. Então vou vir no ícone, colocar um ícone que eu preferir. Então aqui eu selecionei um ícone de cartão de crédito, vou inserir e vou alterar os textos. Então já alterei aqui o texto, então ficou parcelamento, pague em até 12 vezes sem juros. Eu vou novamente duplicar, colocar na coluna do lado, alterar o ícone. Então já selecionei o ícone, vou clicar em inserir e vou alterar os textos. Então coloquei o título e a descrição como troca grátis, troca em até 30 dias. E com isso eu vou fazer mais uma vez, duplicar e colocar na nova seção. Vou alterar o ícone. Após selecionar o ícone, eu vou clicar em inserir e agora eu vou mudar o texto. Então coloquei como frete grátis para todo o Brasil. E com isso então eu já terminei os ícones, então seriam as facilidades da minha empresa. Vou deixar assim mesmo. Abaixo vai ter a opção dos mais vendidos, em seguida o banner das categorias. E aqui nessa página a gente pode adicionar muito mais coisas. Pode adicionar as categorias em mais volume, então mais opção de categoria. Pode adicionar mais produtos, então a gente pode colocar outras categorias de produtos. Porém eu vou adicionar apenas mais um bloco, então vou clicar aqui onde está o ícone de mais. Vou adicionar uma estrutura única e aqui eu vou adicionar um título e também vou adicionar um botão. Então eu adicionei aqui e agora eu preciso personalizar. A primeira coisa que eu vou fazer é no título, clicar em cima dele e alterar para siga-nos nas redes sociais. Aqui eu vou alinhar com o centro nesse texto. E aqui nesse texto, no estilo, eu vou vir na cor do texto e vou alterar para branco. A princípio não dá para ver nada, mas a gente já vai entender. Em seguida, o botão. O que eu vou fazer? Eu vou vir no botão. Primeira coisa, colocar o alinhamento no meio. O texto do botão eu vou colocar como arroba. E o Instagram da minha página, então, arroba loja tutorial. Feito isso, tem o link. E aqui no link a gente pode colocar, por exemplo, o link do Instagram. Então, coloquei o link do Instagram. Em seguida, no tamanho, ele é referente ao ícone e abaixo tem a opção do ícone. E aqui a gente consegue selecionar também um ícone como a gente fez anteriormente. Então, eu vou vir na opção do ícone e vou colocar o ícone do Instagram. Então, adicionei Instagram, vou inserir. Aqui fica disponível para eu decidir onde eu quero colocar, se eu quero colocar antes ou depois do texto, eu vou colocar antes. E também consegue colocar um espaçamento. Feito isso, vou vir na opção de estilo. Aqui em estilo, tem a tipografia, que é a fonte, eu vou deixar o padrão. A cor do texto eu vou alterar para preto. E o tipo de fundo, eu vou clicar na cor. E na opção de cor eu vou alterar para branco. E em seguida tem o tipo de borda, eu vou deixar o padrão. E aqui no arredondamento eu vou aumentar para 10. Então eu vou colocar o arredondamento como 10 pixels. Aqui não dá para ver ainda, apenas o Instagram. O que nós vamos fazer é vir nesse campo, vou clicar na opção de editar o container, que é o símbolo dos 6 pontinhos. Ao editar, vou vir na opção de estilo e vou alterar a cor do fundo. Então tem fundo normal, o tipo do fundo, e tem um ícone de clássico, vou clicar. E aqui vai aparecer a opção de cor. E eu posso colocar a cor que eu desejar. De cor de fundo. Então vou escolher a cor que eu quero. Então vou deixar a cor com o fundo azul. E por fim aqui nesse container eu vou alterar avançado. Vim na opção de painting e aumentar o superior. Então eu vou colocar, por exemplo, como 25 no superior e 25 no inferior. Então vai ser 25 pixels para cima e 25 para baixo. Deixando então um botão para seguir-nos nas redes sociais. E aqui então vai ficar algumas facilidades sobre o meu negócio, produtos da minha loja, algumas categorias e um mini banner para seguir nas redes sociais. E como eu falei, esse vídeo você consegue aprender para fazer diversas configurações na sua página inicial do WordPress. O céu é o limite, com o Elementor você consegue fazer o que quiser. Porém, eu não vou dar instruções exatamente detalhadas do Elementor,
pois ele é um plugin que tem bastante configuração e um vídeo só sobre ele ficaria muito comprido para a página inicial. Mas o que a gente vai fazer? Depois de terminar todas as configurações, basta salvar. Então, para salvar, iremos no lado esquerdo inferior e vamos clicar no botão atualizar. E ao atualizar, agora a gente pode acessar o nosso site. E ao acessar o meu site, o resultado é esse. Então aqui a gente já tem um resultado bem bacana. Como eu falei, parece que falta coisas, mas é para não deixar esse tutorial muito grande, mas você consegue adicionar o que quiser na página inicial do seu site. Então, essa foi a aula, eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau!